Para o corpinho do Bita, nós vamos precisar de uma bola de 30 milímetros e 12 gramas de massa. Aí nós vamos envolver a bola, tá? Se precisar, vocês passem cola para aderir melhor. A minha eu não passei, acabou entrando um pouquinho de ar, mas vocês passem a cola, tá? E aí a gente deixa a bolinha secar, alisa bem, espeta um palitinho e deixa ela secar de um dia para o outro, pelo menos. Para a parte de baixo, nós vamos abrir uma massa branca, não muito fina, e com o cortador 40 da Blue Star nós vamos cortar. Ou qualquer cortador que você tenha na sua casa, tá? A gente encaixa no fundo e ajeita de forma que fique bem certinho, tá? Por isso que a bolinha tem que estar seca, pra gente acomodar melhor, tá? E a gente deixa secar por 24 horas também. Pra cabecinha, nós vamos precisar de 15 gramas de massa. Vamos sovar, vamos fazer um rolinho de mais ou menos 3 centímetros, mais ou menos, tá? E aí com o pincel modelador, o 105, a gente vai fazer a boquinha. Se você não tiver esse pincel, você pode fazer a boquinha normal com o marcador de boca, tá bom? E aí a gente também reserva e deixa secar. Vamos dar continuidade ao corpinho, vamos abrir 2 faixas na cor rosa para fazer o suspensório dele. Vamos colocar de um lado, tirar o excesso. E vamos colocar do outro também, tá? E a gente tira o excesso na parte de trás. A gente deixa secar novamente, tá? Para a botinha dele, nós vamos usar 2 graminhas de massa para cada botinha. 2 não, 1,5 grama. Aí vamos fazer esse movimento. Achata a parte de baixo, dá uma beliscadinha para fazer o formatinho da botinha. A gente faz do outro lado da mesma forma. Lembrando, 1,5 grama para fazer a botinha, tá? Uma forminha bem simples de fazer, que todo mundo vai conseguir fazer. E aí, a gente reserva, tá? Pra gente fazer a perninha dele. Para a perninha, nós vamos usar 2 gramas de massa para cada uma dela. E aí nós vamos fazer um rolinho, uma ponta mais grossa que a outra, de mais ou menos 2,5 centímetros, tá? E aí a gente faz o outro lado da mesma forma. E vamos colar na perninha. Lembrando que no vídeo eu não uni as partes, mas se vocês preferirem, vocês podem unir a parte da perna com a calça, tá? Desse jeitinho aí. E aí nós vamos passar cola para colar a botinha, tá? Abre um pouquinho a parte de cima para encaixar melhor os 2 lados. E a gente passa um pouquinho de cola para colar. Nessa etapa aí, vocês já podem colocar o palitinho e depois colocarem a botinha, tá? Eu acabei colocando depois, mas eu acho que fica mais fácil colocar o palitinho de sustentação antes de colocar a botinha. Ou se vocês acharem melhor, pode colocar como eu fiz também, tá?
Aí coloca de um lado e do outro. Lembrando, gente, sempre respeitem o prazo de secagem da peça para a peça ficar bem legal, bem bonita e bem estruturada, tá bom? E aí, se preferir unir a parte, pode unir. Agora, nós vamos pegar a massa rosa e vamos abrir a tira de acabamento da bota. Perdão. A gente abre a massa, não precisa ser uma massa muito fina, tá? E a gente corta 2 tirinhas da mesma espessura, mais ou menos. A gente ajeita, tira as rebarbinhas. E aí a gente envolve entre a bota e a calça, tá? Para dar o acabamento. Tira o excesso e alisa com o pincel modelador se for necessário, tá? Faz do outro lado a mesma coisa. E tira o excesso e alisa com o pincel modelador. Tá? Deixa secar. Nessa etapa aí vocês deixem secar bem, tá? E agora a gente vai fazer a gola. Para a gola nós vamos usar 1 grama para cada lado. Nós vamos fazer uma coxinha, achatar e usar esteca, gravata e fazer uma abertura no meio, como se fosse um coração, tá? Poderia ser usado o cortador de coração, mas eu gosto dele mais gordinho, então acho que fica melhor fazer na mão mesmo. E aí a gente passa um pouquinho de cola onde vai encaixar o pescocinho, tá? E aí já encaixa um palitinho ou um arame, de preferência um arame, para encaixar o pescoço. O pescoço não, para encaixar a cabecinha. A gente passa a cola na cabecinha, lembrando que a cabeça tem que estar totalmente seca, tá, gente? A minha não tá, mas vocês deixem secar. Vamos colocar a orelhinha, que eu esqueci de colocar a orelhinha. São 2 bolinhas de massa do mesmo tamanho, sem medida. Lembrando que o biscuit encolhe, né, gente? Então vai encolher ainda e vai ficar num tamanho legal para lembrancinha, tá? Agora nós vamos fazer a mãozinha com 1 grama de massa para cada mãozinha. Menos um pouquinho, 0,8, gente. E pro bracinho, 2 gramas. Vamos abrir 2 rolinhos. A gente abre para encaixar a mãozinha. Passa cola, se precisar passar cola. E encaixa a mãozinha. Tá? E a gente cola no bita. Mas antes de colar, a gente vai fazer o acabamento também na parte da manga, onde pega a mãozinha, tá? Vamos cortar 2 tirinhas rosa, tirar as rebarbinhas e colar, tá? Não se preocupem muito na questão do acabamento, porque como a mão vai ficar pra dentro, essa parte aqui do acabamento vai ficar pra dentro, não vai aparecer. Tá? E agora sim a gente cola. Passa um pouquinho de cola e corpinho. Cola um lado e cola o outro. Desse jeitinho. E aí,
nós vamos precisar de um pedacinho de massa preta para encaixar na boca, bem pequenininho, tá? E aí nós vamos pegar a massinha preta, encaixar pequenininho, tá, gente? E com o pincel a gente vai acomodar na boca dele, tá? E agora a gente pega um pedacinho de massa branca para fazer o dente. Também não tem medida, a gente tem que medir na hora mesmo. Encaixa e ajeita com o pincel modelador 105, tá? Pronto. E agora nós vamos precisar. Aqui eu tô medindo o nariz, que é uma leve coxinha, também não tem medida, mas antes de colocar o nariz a gente vai fazer o bigode, tá? E aí nós vamos usar 2 pedacinhos de massa laranja, fazer uma coxinha e dar uma beliscadinha na ponta, virando, como um bigodinho mesmo. E aí é só a gente colar. Ó, como é que já fica fofo. E vai aparecer mais o dente, porque vai encolher esse bigode, tá? Agora sim a gente coloca o nariz. Um rolinho, uma coxinha mais alongadinha. E a gente encaixa por cima do bigode, tá? E aí nós vamos precisar de 3 bolinhas amarelas, pequenininhas, tá? Para fazer o botãozinho da roupa dele. Já tá quase ficando bom, já tá quase finalizando, tá? Aí a gente deixa secar bastante e vem com o cortador de círculo número 50 e vamos fazer o cabelinho, tá? Deixem secar a peça completamente nessa etapa antes de colocar o cabelinho para dar mais firmeza e não sair amassando a peça toda, tá, gente? E aí a gente tira o excesso e alisa com o pincel modelador, tá? Para poder fazer a costeletinha dele, a gente vai usar 2 coxinhas pequenininhas de massa e alisar também com o pincel modelador, para dar um melhor acabamento, tá? Quando a cabeça tá bem sequinha, nem precisa fazer a costeleta. A gente consegue puxar o próprio cabelinho pra frente e fazer, tá? E aí, pro chapéu, a gente vai usar o cortador 40, vai cortar um círculo. Aqui eu vou botar logo no boneco, mas vocês deixem secar de um dia pro outro primeiro, e aí depois vocês vêm e colhem, tá? E com 8 gramas de massa, nós vamos fazer a parte de cima. Eu tô usando uma base de acrílico para fazer o rolinho que vai ficar, vai ser a parte superior do chapéu, tá? Mas quem tiver aqueles alisadores da Blue Star ou de outra marca também pode ser. E aí a gente cola na parte de cima e tá pronto o nosso bita. É só mesmo, esse aí é o que eu fiz pronto, já tá sequinho, é só fazer o olho e colocar na faixa. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, curtam.